Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Está no ranking dos podcasts mais ouvidos em Portugal e tem já, vai fazer quase 6 anos. O Porque Sim Não é Resposta é o programa onde falamos com o psicólogo Eduardo Sá sobre todos os temas, não há temas tabus, e é um programa, como dizia, que começou exatamente com o nascimento da Rádio Observador. Começou em 2019, em junho de 2019, e continua até hoje, sempre com muitos ouvintes, com muita audiência e, sobretudo, com muitos e-mails, muitas cartas, muitas perguntas, muitas dúvidas e também alguns louvores, sobretudo quando os ouvintes se apercebem que tem aqui alguém que os ouve, que os escuta ativamente e que tenta responder a algumas dúvidas que possam ter. E é exatamente para recordar este Porque Sim Não é Resposta que está neste ranking da Mark Test, coisa que muito nos orgulha. É exatamente para recordar este Porque Sim Não é Resposta que vamos ouvir excertos de episódios que ao longo dos anos foram fazendo, digamos que, as delícias dos nossos ouvintes, foram fazendo com certeza as nossas delícias. Começamos exatamente pelo primeiro. É mais fácil clicar no botão de like do que dizer a outra pessoa like. Gosto de ti. Sim. Nós pomos mais likes nas redes sociais do que dizemos às pessoas que escolhemos para ter ao nosso lado. Gosto de ti. O que é verdadeiramente assustador. E criamos uma capa para as redes sociais. Somos coisas muito diferentes do que aquilo que somos no dia-a-dia. Sim, eu acho que nos vendemos todos acima do nosso preço, verdadeiramente. Acho que nos vendemos como se fôssemos as pessoas que muitas vezes não somos. Vendemos-nos como se, no fundo, raramente nos enganássemos e tivéssemos insucessos. Vendemos-nos como se fôssemos bonitos por dentro e por fora, vendemos-nos como se não tivéssemos nuvens negras em cima da cabeça em muitos dias, como se não nos apetecesse ter as atitudes mais impróprias nas circunstâncias menos aconselháveis e, portanto, sim, tenho medo que nos estejamos a vender como se, no fundo, não fôssemos as pessoas que nós somos. Quem ouvíamos aqui com o Eduardo Sá é Ricardo Conceição, é um dos obreiros deste programa, um dos mentores. Volta e meia vem matar saudades, mas é importante não esquecer que se falamos de crianças, adolescentes, também falamos muito de amor e de desamor. Portanto, o ditado popular tem aqui fundamento. Mais vale só que mal acompanhado. Mais vale só que mal acompanhado. Porque uma relação amorosa só nos dá 2 saídas possíveis. Ou nos torna mais saudáveis ou nos mata em suaves prestações. E o que é isto, afinal, de ficar só amigos? Portanto, quando nós nos afastamos sempre com uma mão cheia de ressentimento e às vezes até com alguns rancores, por mais que nós não os assumamos. E, portanto, às vezes não é tão fácil assim mesmo nas relações que não são um grande amor. Há sempre depois aquele desabafo do género, pronto, assumimos que nos afastamos de uma forma concertadinha, digamos assim, mas eu ficarei muito mais satisfeito se dos dois eu for o primeiro a ter uma nova relação do que a outra pessoa. Como quem diz, temos todos um bom perder, mas na hora da verdade não é bem assim. Muito recentemente houve um programa muito interessante porque tivemos uma ouvinte que se abriu e que quis contar ao Eduardo como muitas das atitudes do marido a deixam tão desapontada, tão frustrada, que, enfim, está a pensar que a relação provavelmente chegou ao fim. O Eduardo, lendo aquele e-mail, atenção, nunca fazemos
a revelação do autor desse e-mail. Usamos apenas os traços gerais para podermos responder com propriedade àquele caso em concreto, mas dizia que o Eduardo, ciente desse e-mail e desse conteúdo, falou assim sobre o tema. A partir do momento em que esta pessoa se sente triste com este tipo de descuidos, é porque ainda assim coloca uma significativa percentagem de expectativas, de esperanças naquilo que o marido lhe possa dar. E isso é que é mais desconcertante, porque por mais que este casamento tenha anos e por mais que eventualmente este tipo de omissões possa não ter, enfim, essa persistência de tempo, assim, o que é legítimo é que nós nos perguntemos até que ponto é que qualquer pessoa, no seu bom senso e no seu equilíbrio, vai tolerar quase interminavelmente uma coisa destas. E o que é mais expectável é que a certa altura se canse e cheguemos àquelas relações que todos nós tantas vezes observamos, até junto de nós, dos nossos amigos, em que as pessoas acabam por confidenciar que já não dizem nada porque não vale a pena, o que significa que desistiram. Essa é a pior fase, não é? Desistiram, que é quase uma maneira de dizerem, por outras palavras, que estando formalmente juntas, se calhar estão muito mais divorciadas do que aquilo que parece. E depois, claro, há questões como os terríveis 2, por exemplo, que é um tema recorrente no Porque Sim Não É Resposta. Os pais querem saber o que fazer com as birras dos mais pequenos, mas a verdade é que os desafios não são só sobre a papa, a amamentação ou sobre essas birras e esse espernear. Os desafios na adolescência não são nada pequenos. Às vezes os pais que foram, enfim, demasiado adolescentes ou adolescentes de demasiado tempo são os pais mais exigentes em relação aos filhos, porque tanto eles sabem tão bem as asneiras que fizeram que de repente são os mais rígidos, os mais conservadores, aqueles que interditam tudo e mais alguma coisa. Não vão os adolescentes fazer aquilo que os pais fizeram muitas vezes. E às vezes os pais que nunca foram adolescentes ou não puderam ser tão adolescentes como terão desejado, que são aqueles que precipitam os adolescentes para a adolescência que eles ainda não precisam. Que eles não viveram. Falamos de redes sociais, falamos de menopausa, de andropausa, falamos de problemas em casa, problemas no trabalho, falamos de tudo um pouco, mas falamos sempre com carinho sobre os temas. O Eduardo aborda-os sempre de uma forma, enfim, algo superficial no bom sentido da palavra. Não vamos entrar nos casos em concreto e é sempre muito complicado avaliar e ajuizar à distância um caso destes, mesmo quando os e-mails são, de facto, bastante explicativos. Mas dizia, falamos de redes sociais, por exemplo, dos problemas das redes sociais, dos problemas nas escolas, falamos de tudo um pouco. Por exemplo, falamos disto. Eu compreendo que quando um filho aparece a dizer que quer pintar o cabelo de azul, o pai possa até nem dizer, mas que pense qualquer coisa como: o que é que eu andei a fazer para que chegássemos aqui, não é? Os adolescentes, quanto mais tímidos, mais às vezes têm a vontade de dar nas vistas, é verdade. E portanto, às vezes, quando estão muito tímidos, adotam aquelas posturas exuberantes que fazem com que as pessoas não consigam deixar de reparar neles e ao mesmo tempo deixam-nos ali entre o gozo de estarem fora da caixa e depois o conforto de sentirem que ninguém tem a ousadia para dar um passo para perguntar então o que é que se passa. É verdade que no primeiro momento os pais não conseguem ouvir, ficam em choque e só precisam de ser pais saudáveis para isso. Agora, quando se tem um adolescente que fala muitas vezes por atos e por omissões, os pais precisavam de, às vezes, depois de uma primeira reação inicial, que pode não ter o formato adequado, nem o volume do som mais ou menos certo, os pais ganhavam se perguntassem, por outras palavras, o que é que ele me está a querer dizer com isto. E é legítimo que os pais digam: eu não estou a perceber nada do que é que ele me está a querer dizer, mas, no entanto, é muito, muito, muito importante que
que depois consigam apanhar a bola, porque a partir do momento em que apanham, vão ter uma grande surpresa, aliás, vão ter das maiores surpresas da vida deles. Este foi o Porque Sim Não É Resposta, com o top dos programas feitos nestes últimos quase 6 anos. O programa começou com o nascimento da rádio e vai continuar connosco para sempre. Quanto a mim, Judite França, tenho muito orgulho de ser eu agora aqui a apresentadora de serviço, mas isto, sem o Eduardo Sá, é que não era de todo igual. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.